Olá, nós hoje estamos começando a Semana Santa. Hoje é o Domingo da Paixão, Domingo de Ramos, e o Senhor já se aproxima de Jerusalém, sobe à Cidade Santa para ali entregar sua vida por amor de nós. E Ele chama cada um de nós a fazer esse itinerário com Ele, subir também. Mas não subir exatamente a Cidade Santa, mas sim fazer um itinerário de subida espiritual, se aproximar de Deus, da vontade do Pai. Jesus, desde criança, veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai e termina a sua vida fazendo a vontade do Pai, né? Pensando como poderia ajudar nesse ano, porque muito peculiarmente teremos essa Semana Santa afastada das celebrações, pensei, ninguém melhor do que acompanharmos a Virgem Maria, né? Ela, mais que todos, acompanhou seu filho Jesus até o fim, com muito amor, com muita serenidade, com muita esperança. Então, queria, de hoje até o próximo sábado, acompanhar as 7 dores da Virgem Maria, meditando cada dia uma dor. No geral, é um sermão que se faz, extenso, nas paróquias e tal. Então, eu pensei de fazer pequenas meditações cada dia da semana, até o próximo sábado, com os textos do venerável Fulton Sheen, que é um grande bispo, pregador, tem textos muito bons, acessível a muitas pessoas. E, enfim, para que a gente possa aproveitar ao máximo, né? Mais do que simplesmente viver a Semana Santa olhando, a gente é chamado a contemplar, e a contemplação, de alguma maneira concreta, é tomar parte dos mistérios salvíficos de Cristo, né? Viver aquilo que Cristo viveu. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, né? Ou seja, fazer da sua vida a nossa. Porque se formos como São Pedro, né, que ainda fraco em muitos aspectos, nós vemos hoje na leitura do Evangelho de hoje, ele quis seguir a Jesus. Muitas vezes nós também somos assim, mas o seguia de longe. E o que acontece com quem segue Jesus de longe? O nega e o trai, né? Mas sempre é tempo da gente rever a nossa vida, voltar atrás, assim como ele o fez. E vamos pedir o auxílio da Virgem Maria ao longo dessa semana, com essas pequenas meditações, para nos ajudar. Vou postar essas meditações todos os dias, até às 5 da tarde, assim vocês se programam, todos os dias então, para que possamos fazer esse itinerário junto com a Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A primeira dor, profecia de Simeão. A ferida inicial foi a profecia de Simeão. O divino menino, com a idade de 40 dias, foi levado ao templo. Mal Simeão teve em seus braços a luz do mundo, logo de seus lábios saiu o canto do cisne. Está pronto a morrer, porque viu o Salvador. Depois de ter anunciado que esse menino será objeto de contradição, disse a Maria: a tua alma será trespassada por uma espada de dor. Notai que Simeão não disse que uma espada lhe trespassaria o corpo. A lança do centurião poderia trespassar o corpo de Cristo. O seu corpo poderia ter sido ferido ao ponto de os seus ossos se poderem contar. Mas o corpo de Maria será poupado. Assim como na Anunciação, quando ela concebeu o êxtase, ao contrário do amor humano, foi primeiro na sua alma e depois no seu corpo. Assim, na sua compaixão, as dores do martírio penetram primeiro a sua alma para depois terem ressonância no seu corpo, como eco de todos os golpes com que a carne de seu filho foi flagelada, com que as suas mãos e os seus pés foram trespassados. A espada só tem 40 dias, e todavia já sabe como ferir. Desde aí, quando Maria tocar nas mãos de um menino, nelas verá a sombra de um prego. Se o seu coração houvesse de formar um só coração com o de Jesus, então, como ele, devia ela
ver todos os pores do sol tintos do sangue da paixão. As suas pequeninas pulsações seriam para o seu coração a trágica advertência dos terríveis martelos. A sua dor não será o que ela sofre, mas saber o que ele sofrerá. O gume da espada destinado ao Salvador significava para sua mãe, pela boca de Simeão, que ele devia ser vítima para o pecado. A parte que a ela dizia respeito consistia em saber que, até a hora do supremo sacrifício, ela era responsável pela vida de Jesus. Com uma só palavra, Simeão previu a crucifixão e a sua dor. Mal essa nova barca foi lançada às águas da vida, logo um ancião lhe anunciou o naufrágio. A mãe teve 40 dias para beijar o seu filho com alegria, só, mais nada. A sombra da contradição alastra para sempre sobre o seu futuro. Maria não beberá, de certo, o cálice do pecado, nem a borra amarga que seu filho beberá no jardim das oliveiras. Todavia, ele lhe aproximará dos lábios o cálice. A hostilidade do mundo é o prêmio que cabe a todos aqueles que pertencem a Jesus. Quantos convertidos não têm sido o fanatismo ou o desprezo daqueles que lhes censuram o terem deixado a mediocridade do mundo pelas alturas do sobrenatural? Nosso Senhor, falando dessa oposição, disse: vim para trazer a espada com que separe o pai do filho, a mãe de sua filha. Se o crente sente a contradição, quanto mais a não sentirá Maria, mãe daquele que iria conduzir a cruz, símbolo da contradição. Mais uma vez que Cristo trazia a espada ao mundo, devia ser sua mãe a primeira a experimentá-la, não como vítima involuntária, mas pronunciando livremente o seu fiat, para ele se unir no ato da redenção. Se vós fosseis o único de olhos abertos no mundo de cegos, não quereríeis ser o seu amparo? Se a bondade se comove perante as feridas, não tentará a virtude perante o pecado cooperar na obra daquele que limpa os pecados? Se Maria, sem pecado, aceita com alegria a espada que lhe vem da divindade, sem mancha, qual de nós, pecadores, se lamentaria quando o próprio Jesus nos permite sofrer pela remissão das nossas faltas? Ó Maria, trespassada de dores, salvai-nos. Tocai e salvai a alma daquele que amanhã comparecerá perante o Todo-Poderoso. Uma vez que todo o homem nasceu de uma mulher, por cada um que disso precise, amigo leal, o inimigo corajoso, intercede, vós, ó Senhora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.